Oi, Sora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Oi, Sora. Oi. Oi, Sora. Oi. E aí, já estão no clima? Já tiveram aula hoje? Já, eu tô Já. mandando uma mensagem pro Gil de um negócio, peraí. Essa aqui é a última aula que a gente vai ter. Sétimo C, né? Ô, Pro. Oi. Então, sabe a tarefa 22? Tem como você voltar lá que eu tenho uma dúvida? Sim. Tarefa 22, né? Vamos ver já. Qual que é a página aí? Enquanto o pessoal entra. Em qual página para abrir, Sora? Hoje nós vamos falar sobre ângulo, página 51. Tarefa 22. Qual que é a sua dúvida, mocinha? É o 3, exercício A. O exercício A. Oi, Sora. Então, na última aula você tinha falado que o resultado tinha dado 10,7. Eu fiz a conta e o meu resultado deu outro. 24,5? É. Eu vou voltar lá naquele exercício lá. Oi, Tá? Sora. Vou voltar lá nele agora, já. Bom dia. Oi. Bom dia. Que isso, gente? Gente, como é que coloca acento no A? Deixa eu ver se eu consigo abrir a apostila lá na página. Vocês estão conseguindo ver a tela? Não, né? Não. Peraí. Deixa eu tentar achar a tarefa 22 aqui. Eu já sei onde que está o erro. Eu ia fazer esse comentário com vocês. Opa. Aqui, cheguei. Olha aqui, pessoal. Eu até fiz a resolução. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Quem que é a menina que estava com dúvida? Mariane? Não. Aí. Hein? A Raíssa? Olha aqui, Raíssa. Onde é que estava o erro da aula passada? Tá vendo que aqui ele está entre parênteses? Deixa eu tentar apagar aqui. Ó, 1 dividido por 5 dá 1 quinto negativo elevado ao quadrado dá 1 sobre 25, porque menos com menos dá mais, né? Então, deu 1 sobre 25 avos. Quando eu pego 1 e divido por 25, dá 0,4, certo? Aí, quando eu pego o 2 e tiro o 0,4, ó, dá 1, aqui embaixo, ó, dá 1,96, certo? Certo. Fazendo aqui embaixo, ó, deu 1,96. Aí, como tá entre colchetes, eu pego esse 1,96 e vou dividir ele por quanto? Por 0,07, ó, que vai dar 28. Então, eu peguei 1,96, como tá entre os colchetes aqui, eu tenho que resolver o que tá em... eu resolvi o que estava entre colchetes e agora eu vou resolver o que está entre as chaves. Então, eu vou pegar esse 1,96 e dividir por 0,07, que vai dar 28. Aí sim, eu pego 28 e tiro os 3,5. Na aula passada, eu tinha falado para vocês fazerem o MMC, só que eu esqueci que ele estava elevado ao quadrado aqui, ó. E aí, então, primeiro, como ele está entre parênteses, eu tenho que resolver isso que está entre parênteses primeiro. E aí, eu tinha mandado vocês fazerem o quê? O MMC, só que eu esqueci que tinha esse sinalzinho aqui de fora. Então, não dá fazer pelo MMC. Eu tenho que fazer primeiro a divisão e depois fazer a diferença entre os dois, entendeu? Foi um erro meu da aula passada. Eu até deixei ele pronto aqui para corrigir junto com vocês hoje. Tá bom? E o resultado ficou quanto?
Ficou 24,5, porque eu peguei os 28 e tirei os 3,5. Tá. Então, não dá para fazer pelo MMC por causa desse sinalzinho que tá aqui fora, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que fazer a diferença de 2 menos o 0,04, ó, fazendo a diferença aqui embaixo dá 1,96. 1,96, aí sim eu divido por 0,07, aí daria 28 menos 3,5. Beleza? Corrigido? Peraí, senhora, deixa eu só... Calma aí. Só Corrigiu? copiar esse aqui. Ai, calma aí. Pronto. Página 51 hoje, que nós vamos falar sobre ângulos, tá, pessoal? Tentar voltar lá na tela. Voltei. Pronto, achei. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Doutora, sabe aquela revisão que tem na apostila? Sim. Você vai... Mandar para vocês? Mando. Tá. Mando. Vocês não tem no Tarefanet, não? Não, sei. né? Depois eu mando. Eu acho que não, senhora, mas... Eu vou mandar para vocês depois à tarde. Tá. Senhora, mas acho que quando corrige, acho que alguma coisa assim, ele aparece lá na Tarefanet. Eu não sei se você tem que colocar, não sei o que é. Tá, eu vou mandar para vocês, então, na Agenda Edu depois. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Tem uma diferencinha entre os dois, apenas uma diferencinha, tá? Então, vamos lá. Observem essas figuras aqui. Ó, nós podemos identificar a ideia de ângulo em várias partes, na arquitetura, na engenharia, em alguns objetos. Então, eu quero que vocês observem agora essas 6 figuras que vocês têm aí na apostila de vocês e falem para mim qual é a unidade de medida que a gente pode usar em todas essas figuras que vocês estão vendo aí. E aí? Grau? Graus, isso mesmo, exatamente graus, ó. Olha, aqui na lança, por favor, quem está escrevendo na tela. Ó, então aqui na lança, o que a gente consegue? A gente consegue ver uma angulação aqui na ponta da lança, no asa delta. A gente consegue ver uma angulação aqui, ó, na abertura do asa delta. Aqui no trilho do trem, a gente consegue ver uma angulação aqui, ó, entre os trilhos, aqui um ângulo de 90 graus. Aqui no campo de futebol, ó, no canto, a gente vê uma abertura, ou nas marcações a gente consegue ver vários ângulos de 90 graus aqui. Na abertura da bailarina, aqui ó, a angulação que ela faz com a perna. E no giro lá que o skatista dá no ar, também a gente consegue ver a angulação em graus, certo? Agora eu pergunto para você na letrinha B, o que o grau mede? Quem sabe me dizer? Ângulo? Isso, o ângulo, muito bem. O ângulo. Agora, vamos pensar na letrinha C aí do caderno de vocês. Na manobra de 900 graus, quantas voltas o Bob deu no ar? E aí? E qual, senhora? Vamos pensar assim, ó. Ele deu uma manobra no ar e deu 900 graus. Eu quero saber quantas voltas ele deu no ar. Lembrando que uma volta mede quantos graus? 60. Isso, 360. Então, para ele dar um giro de 900 graus, ele precisa de quantas voltas, Marina? 2 voltas e meia. Isso, Raíssa. Por que 2 voltas e meia? Porque você pega o 900 e divide por 360 e dá 2,5. Isso, muito bem. Ou eu posso dizer que tem uma volta é 360 graus, 2 voltas é 720, para 900 falta 180, que é meia volta. Ou seja, eu tenho que dar 2 voltas e meia. Ou você pode fazer exatamente o que você fez, pegar o 900 e dividir por 360. Certo? Bom, na letra D, imagine
um skatista no chão. Se ele estiver olhando para o leste e der um giro de 180 graus, para que sentido ele vai olhar depois? Ele está olhando para frente, leste. Ele deu um giro de 180, que é meia volta, ele vai olhar para trás. Oeste. Isso, ele vai olhar para o oeste. Muito bem. Agora eu quero que vocês olhem para a figura da bailarina. Da primeira para a segunda bailarina, quantos graus ela fez aí com a perna dela? 90. 90 graus, muito bem. E da segunda para a quarta? Para a segunda bailarina para a quarta? 180? 180? Isso, 180 graus. A perna estava lá na frente, a perna foi parar lá atrás, né? Bom, então aí, né? Foi as respostas que nós falamos. A gente identifica a medida grau. O que mede é o ângulo. Aqui ele deu 2 voltas e meia para dar um giro de 900. O skatista, ele dá um giro de 180, ele passa a olhar para o oeste, para trás, né? Só um minuto, pessoal. É o namorado, é o namorado. Eu tô no meio da aula. Gente, que... É meu síndico, desculpa, gente. Ah, Vamos lá. Então, da primeira bailarina para a segunda, deu um giro aqui de 90 graus, né? E da segunda bailarina para a quarta bailarina, 180 graus. Não é namorado, não. Então, vamos lá. Agora, vocês têm transferidor aí na casa de vocês? Sim. Então, peguem aí para a gente fazer agora a atividade do Professora, laboratório. calma aí. Primeiro, aqui, calma aí, que aqui eu não peguei. Aqui na E. Da primeira para a segunda, ela deu aqui, ó. Olha na perninha dela, tá. ó. Formou um ângulo de 90 graus. E aí, depois eu observo, da segunda para a quarta, ó, a perninha saiu aqui da frente, foi lá para trás. Então, ela deu meia volta. Ela saiu aqui da frente, foi lá para trás, ó. Então, foi 180 graus. Da segunda Meia para volta. quarta, né? Da segunda para a quarta, 180 graus, um ângulo raso. Peraí, só deixa eu ver no transferidor. Ele completo, professora? Oi? Ele Isso mesmo. Vocês sabem como usar um transferidor, pessoal? Professora, volta um pouco para Então, ó. cima na E, por favor. Eu não Vamos peguei lá. o Eu transferidor. terminei. Agora, no laboratório, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar os ângulos adjacentes, que são os ângulos que têm um segmento de reta em comum, tá? Então, ó, analise a situação. João estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte. Então, o primeiro passo, vocês vão traçar uma linha aí, que vai ser a linha do horizonte, tá? Vocês vão traçar uma linha aí, que vai ser a linha do horizonte, ok? Traçou essa linha aí, beleza. A partir daí, a gente vai começar a desenhar um ângulo de 20 graus. Então, ó, então ele olhou a linha do horizonte, quando levantou a cabeça em 20 graus, ele olhou a gaivota, o pássaro aqui, ó. Então, vocês vão colocar lá aquele risquinho do transferidor aqui, ó, na pontinha do risco que vocês fizeram aí. E aí, o zero tem que ficar em cima dessa linha que vocês traçaram, certo? Aí vocês vão olhar a abertura de 20 graus aí no transferidor de vocês, marquem um pontinho lá, e aí vocês começam a tracejar do pontinho até aqui o vértice, onde está o seu risquinho Professora, pode ser o transferidor inteiro ou a metade? Pode ser metade, tanto Professora, faz. eu não tenho. Ó, quem não tem, Marina, não tem problema. Faz o risquinho aí, desenha um ângulo de 20 e de 30, não tem problema. Eu queria que vocês fizessem para ficar bonitinho, certinho. Mas quem não tem, pode desenhar igual tá aqui, não tem problema nenhum. Porque aqui nós não estamos falando em como usar o transferidor. Nós vamos mostrar o que são ângulos adjacentes. Entendeu? Tá falando para fazer como eu não entendi. O que é para fazer? Então, vamos lá. Eduardo, coloca o transferidor, o risquinho aqui, onde está o olhinho do menino. Aí o zero do seu transferidor vai ter que estar em cima dessa risca aqui que você marcou no seu caderno.
Aí você olha a angulação no seu transferidor. Veja onde que está o 20, vai lá fora do transferidor, faz um pontinho, e aí você vai traçar daquele pontinho até aqui onde que estava o zero do seu transferidor aqui. Quer dizer, onde estava o risquinho do seu transferidor. Sim. Aí você vai marcar lá 20 graus, a abertura do seu transferidor, tá? Ah, tá, entendi. Aí, depois que você traçou de 20, Eduardo, aí você novamente vai colocar o risquinho aqui, e aí o seu zero do transferidor tem que estar aqui nessa linha da gaivota. Aí você vai olhar novamente a abertura do seu transferidor e marcar lá 30 graus. Só que agora o zero tem que estar aqui na linha da gaivota, tá? Entendi. E aí você marca o de 30 graus. Obrigado. Agora ele tá falando assim, ó. Na letra B, vocês vão ter que procurar o significado da palavra adjacente. Depois vocês procuram ou no Google. Isso, muito bem, Carvalho. Aí, depois vocês vão procurar no dicionário ou no Google, onde vocês quiserem, a palavra adjacente e colocar aí na apostila de vocês, tá? Mas isso depois que a aula terminar, vocês façam. Na letrinha C, ele está falando assim, os ângulos de 20 e 30 graus, eles podem ser considerados adjacentes? Por quê? A resposta, pessoal, é sim. Por quê? Porque ângulos adjacentes, basta que eles tenham um segmento em comum entre eles e que esteja lado a lado. Então, ângulos adjacentes são ângulos que estão lado a lado e que têm um segmento em comum. Por exemplo, olha o ângulo de 20 graus. Vamos supor que aqui eu tenho a letrinha A, o meu vértice seja a letrinha O, aqui o C e aqui o D, por exemplo. Então, o segmento AOC e COD, então vamos lá, vamos colocar os segmentos aqui, ó, segmentos AOC, o ângulo é o O, e o segmento COD, são os dois ângulos que a gente desenhou aí. Observem que o segmento OC e CO é o mesmo, ou seja, eles são em comum entre os dois. Então, eu posso dizer que eles são ângulos adjacentes, porque eles estão um do lado do outro e tem esse segmento OC aqui em comum entre os dois, tá? Então, eles têm o CO e o OC, que é o mesmo segmento nos dois, nas duas angulações. Então, eu posso dizer que eles são adjacentes. Eu poderia também dizer que eles são ângulos... Fugiu a palavra da minha cabeça. Professora, Ângulos consecutivos, tá? Oi. professora, o do 30 também é para fazer a medida ou é só do 20? Eu não entendi muito bem. Eu não ouvi o que você me perguntou. Fala mais alto. O do 30 também é para fazer a medida ou é só do 20? Fazer os dois. Agora você coloca o seu zero do seu transferidor aqui, ó, em cima da linha da gaivota. E aí você abre, você marca a angulação de 30 graus. Tá? Então, aqui, eles são ângulos adjacentes, porque eles estão um do lado do outro e tem o segmento CO, que está nas duas aberturas da angulação. Tudo bem? Entendido o que é? E eu poderia também dizer que eles são ângulos consecutivos, porque além deles estarem um do lado do outro, eles têm o vértice em comum entre eles, o ângulo, o vértice O, ou seja, o mesmo ângulo, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre abertura de ângulo. Isso aqui vocês já viram lá no 6º ano, a gente só vai relembrar aqui, né? As aberturas para relembrar o que são os ângulos. Alguém sabe me dizer o que é um ângulo raso? E tem 180 graus de abertura? Isso, que tem 180 graus de abertura. Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos uma abertura, né? Isso aqui são duas semirretas unidas por um ponto chamado de ponto o vértice, ok? Então, eu tenho lados desse ângulo. Eu tenho o lado PA e o lado PB. Olhem aqui, pessoal. APB é o ângulo. Esse chapeuzinho em cima do P aqui, ele significa que essa letrinha P aqui, ó, é o ângulo da minha abertura. Olha aqui. Então, eu tenho o ângulo APB. O P, ele vai
ficar com o chapeuzinho porque ele é meu vértice, é onde forma a angulação. Então, sempre que vocês verem esse chapeuzinho em cima da letra, é a letra que representa o ângulo, tá? Então, vamos ver aqui. Eu tenho RHB, ó, RHB. O H é que está com o chapeuzinho. Então, o ângulo vai estar aqui, ó, no segmento, ó, no H. Então, ele formou um ângulo raso. Um ângulo raso é o ângulo de 180 graus, como a colega Raíssa aí falou. Certo? Agora, vamos para o segundo aqui, ó. Nós temos a abertura PAV. O ângulo é o A. E tá falando que é um ângulo reto. Então, vamos ver aqui, ó. PAV. Ele tá formando um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele tá formando o ângulo reto. Então, o ângulo reto é um ângulo, né, de 90 graus. Beleza? Bom, agora nós temos aqui o NFC. Eu vou pegar uma outra cor aqui para diferenciar. Ó. NFC. O NFC está aqui, marquei o grau dele. O ETJ, que está aqui do ladinho. E o IOL, que está aqui. Está dizendo que são ângulos agudos. Alguém sabe me dizer o que é um ângulo agudo? O que é ângulo agudo? Observem aqui, ó. Esse e esse, que eu marquei em amarelo. O que são ângulos agudos? E a abertura deles é menor que 90 graus? Muito bem, que a abertura deles é menor que 90 graus. Então, ângulos agudos são os ângulos que são menores que 90 graus. Muito bem. Agora, vamos para o próximo aí. Vou pegar até uma outra corzinha aqui. Agora, eu vou fazer de verde. Aqui eu tenho o ângulo GSM. Ó, GSM, tá aqui, ó. O S é meu ângulo. GSM e o QD. O Q é meu ângulo. Ele está dizendo que são ângulos obtusos. Quem sabe me dizer o que é ângulos obtuso? Eu não sei, mas eu vou chutar que é maior que 90 graus. Maior que 90 graus e menor que 180, né? Que é o raso. Então, o obtuso, ele está entre o 90 graus e os 180 graus, tá? Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Quase, Marina, quase, bateu na trave. Então, vamos lá. Agora, olha essa última aqui, eu tenho, ó, WXZ. Onde é que está o ângulo? Qual letrinha aqui? Fala para mim, olhem aqui. Onde que vai estar o ângulo? Qual letrinha? O X. No X. Então, vamos olhar aqui, ó, esse segmento, ó, WZX. Por que que tá falando que é um ângulo nulo? Alguém sabe me dizer por que que o X é um ângulo nulo? Porque as duas semirretas estão direcionadas ao mesmo local. Porque as duas semirretas estão no mesmo sentido e não está fazendo angulação nenhuma. Uma está sobreposta à outra. Então, o X não tem abertura. Então, ele não tem angulação. Essa angulação aqui é zero, é nula. Entendeu? Quando fala em ângulo zero, é ângulo nulo, é um ângulo de 0 grau. Ou seja, não tenho abertura aqui de grau. Tá bom? Então, essa é a diferença. Beleza? Alguém mandou alguma coisa no chat aí. A Mariane. Ela tá falando, só que o computador dela tá fazendo muito barulho. E aí você não tá escutando ela. O que que ela quer perguntar? Do mesmo jeito, ela não me escuta. Ah, a Mari não tá te escutando e você não escuta ela, é isso? Não. Não é isso, olha, meu computador está fazendo barulho e você não está me escutando. Mariane, tá falando comigo? Mariane, fala. Amiga, não dá, não ouve, não dá. Você deve ter... barulho, eu ouvi. Meu computador tá fazendo barulho, você não tá me escutando. Agora eu ouvi. Eu ouvi Agora, você. Ele para fazer barulho, mas daqui a pouco ele volta e quando você não me escuta. Então quando der para você falar, você fala. Então vamos lá. Olha, vamos lá. Como que eu vou diferenciar o ângulo consecutivo do ângulo adjacente? Então presta atenção aqui agora, ó. Eu vou até apagar o que estava aqui. Vou pegar uma outra flechinha. Laranjinha. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá.
Olha, observando a figura abaixo, nós podemos identificar aqui 3 ângulos. O ângulo AOB, que é a região azul. O ângulo BOC, que é a região verde, tá? E o ângulo AOC, que pega as duas regiões. Vocês conseguem observar esses 3 ângulos aqui? Sim. Então, vamos lá. O que vai diferenciar um do outro? Ó, os ângulos AOB, que é a região azul, e o ângulo BOC, que é a região verde, eles são chamados de ângulos consecutivos e também ângulos adjacentes. Por quê? Porque eles vão ter em comum esse segmento BO. Além deles serem consecutivos e adjacentes, por quê? Porque eles têm o ponto O em comum e lados da semirreta OB em comum. Então, esse lado aqui, OB, ó, ele é em comum entre AOB e BOC. Então, eu posso dizer que eles são consecutivos, porque tem esse ponto vértice aqui em comum e tem esse lado de segmento em comum também. Agora, olha o que está escrito embaixo. 2 ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Ou seja, se eu não tenho pontos em comum, eu posso chamar ele de adjacente também. Por isso que eu disse que o ângulo AOB e BOC também é adjacente. Agora, presta atenção numa coisa. Para ser adjacente, eles têm que ter uma semirreta também em comum. Agora, o que vai diferenciar um consecutivo de um adjacente? Quando eu tiver pontos em comum. Vamos supor que eu pegue esses 2 ângulos aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra retinha. Azul. O que vai diferenciar aqui? Observem aqui, se eu pegar o ângulo AOB, eu vou até fazer um ângulo aqui, ó. Peguei esse ângulo AOB, certo? E vou pegar o outro ângulo, AOC. AOC. Então, eu tô pegando esse ângulo aqui agora, ó. Então, eu peguei AOB e depois AOC. Eles são adjacentes? Não. Por quê? Porque eles têm pontos em comum. Observe que o ângulo azul e o ângulo amarelo, eles estão participando da região azul. Isso significa que eles têm vários pontos em comum aqui. Esse azulzinho, ó, ele está embaixo do amarelo. Ele está fazendo parte da mesma região azul. Então, eu posso dizer que eles são ângulos consecutivos porque eles têm o vértice em comum e têm pontos em comum. Mas eles não são adjacentes. Para ser adjacentes, eles têm que estar um do lado do outro e uma semirreta fazer parte desses 2 ângulos. Nesse caso aqui, ele é apenas consecutivos, por quê? Porque eu tenho a região azul fazendo parte dos 2 ângulos, eles têm pontos em comum. Isso é que diferencia o consecutivo do adjacente. Então, se eu tiver ponto em comum, significa que ele é consecutivo, mas ele não é adjacente. No primeiro caso que eu tinha explicado, que são esses que tá aqui, ó, o ângulo AOB e BOC, ele é consecutivo e ele é adjacente. Por quê? Porque eles têm um segmento de reta aqui comum, que ó, tá vendo? Quando falo em ângulos consecutivos, além do vértice ser comum, eles têm um lado de uma semirreta OB em comum entre os 2. Então, quando eu tenho essas 2 angulações aqui, que eu não tenho regiões em comum, ela pode ser consecutiva e adjacente ao mesmo tempo. Agora, quando eu pego esses outros 2 aqui, ó, que eu peguei o AOB, que é esse primeiro ângulo, e depois eu peguei o ângulo AOC, que é o último, esses 2 aqui, ó, eles vão ter essa região azul em comum. A região azul vai estar dentro dos 2 ângulos, tanto do primeiro quanto do segundo. Tudo bem? A diferença dos 2? Vamos fazer os exercícios para a gente entender melhor. Aqui nós temos algumas curiosidades, né? Que a ideia de ângulo agudo é bem antiga, nós sabemos isso analisando como são as pontas das flechas. Por que antigamente eles usavam as flechas na Idade da Pedra? Porque quanto mais agudo for, mais aerodinâmico ele consegue deslizar no ar.
Por isso que a ponta do avião, ela tem aquele formato lá aerodinâmico. Por quê? Porque ele consiga correr, ele consegue passar pelo vento numa velocidade extraordinária. Assim. Então, quanto mais pontiagudo for, mais rápido consegue lançar. Por isso que as lanças têm aquela ponta aguda lá. Quanto mais pontudo for, mais rápido consegue chegar até o animal para fazer a caça. Entendido? E aqui está falando que os antropólogos que estudam sociedades indígenas e tribais representavam isso daí também através do quê? Através dos gravetos que eles faziam lá, os fogos, né? Se vocês observarem, toda a fogueira, os gravetos, eles estão em formato de ângulo de 90 graus. Por que que eles fazem isso? Para que dentro possa ter... Então, você tem um espaço entre o ângulo de 90 graus para o fogo subir e para poder queimar, né? Melhor. Então, eles usavam essa estratégia aí do ângulo de 90 graus, que era mais eficaz para pegar o fogo lá na madeira. Então, vamos nos demonstrar os seus conhecimentos. Vamos lá. Indique se cada afirmação é verdadeira ou falsa. No caso da afirmação ser falsa, indique o erro. Então, vamos lá. Aqui está falando assim, 2 ângulos consecutivos, eles são adjacentes? Quem sabe me dizer? É verdadeiro ou é falso? Falso. Por que que é falso, pessoal? Porque eles podem ter pontos internos comuns. Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Vamos provar que é falso. Vamos provar que um ângulo consecutivo é falso. Vamos supor que eu estou pegando lá o ângulo AOB. Eu vou marcar aqui com uma setinha, ó. Ângulo AOB. Marquei aqui em amarelo o ângulo. Depois, eu vou pegar o ângulo AOC. Então, vou pegar esse ângulo aqui, AOC, e vou marcar ele aqui, ó. Marquei o ângulo AOC, beleza? Então, observem que essa região aqui, AOC, ela pertence ao ângulo amarelo também, ó. Então, eles têm pontos em comum aqui. Quando eu tenho uma região, ou seja, pontos em comum, ele não é um ângulo adjacente. Para ser ângulo adjacente, eu só posso ter um ângulo lado a lado e uma semi-reta em comum entre eles. Apenas um segmento de reta. Nesse caso, como a minha angulação aqui amarela e a verdinha está fazendo parte do mesmo espaço, significa que eles têm pontos em comum. Então, eles são apenas consecutivos nesse caso, certo? Agora, na letra B, eles estão falando assim, ó, 2 ângulos adjacentes são consecutivos? Se aqui eu falei que era falso, por que que aqui eu estou falando que é verdadeiro? Já vou explicar já. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Ele pode ser adjacente e ele pode ser consecutivo. Por quê? Porque para ser consecutivo, eu preciso ter um vértice em comum, uma reta de segmento em comum ou pontos em comum na área da angulação, que foi nesse caso aqui, ó, que eles têm pontos em comum. Mas no consecutivo, ele também, eu posso dizer que ele é consecutivo se ele tiver uma semirreta em comum ou se ele tiver o ponto do vértice O em comum entre eles. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Vou desenhar para vocês entenderem melhor. Vou desenhar lá, ó. Vou fazer um ponto O, um ponto vértice. Vai ficar tudo torto. Vai ficar tudo torto porque eu não sei desenhar direitinho com o mouse, tá? Então, vamos lá. Desenhei o ponto O aqui. Vamos supor que aqui eu tenho o A, o B e o C. Tá? Então, eu tenho o segmento AOB. Vamos lá, vou fazer a angulação dele. AOB. Eu tenho esse ângulo AOB. E também depois eu vou ter o ângulo BOC. Então, eu vou fazer em azulzinho o ângulo BOC. Observem que a angulação aqui do O até o B, ele faz parte das 2 aberturas. Ou seja, além dele ser consecutivo, ele também é adjacente, porque ele tem esse segmento OB em comum entre os 2 ângulos. O adjacente, ele tem que estar um ladinho do outro e tem que ter um segmento de reta comum.
O consecutivo, que é esse aqui de cima, ele pode ter um segmento de reta comum, um vértice em comum ou uma região de pontos em comum. Então, ele pode ser consecutivo desde que ele esteja nesse formato. E ele aqui, ele não pode ser adjacente porque eu tenho ponto em comum. E aí, esse ponto em comum, ele vem só do ângulo consecutivo. Tudo bem a diferença entre os dois? Pessoal? Sim. Falem comigo. Ó, agora vamos ver essa figura aqui 2. Oi? Peraí. Pera, então, tipo, quando os dois eles podem fazer o ângulo lado a lado, é porque eles são ângulos adjacentes. Consecutivos e adjacente ao mesmo tempo, quando eles têm um segmento de reta em comum. Sim. E quando não tem, eles não são. Quando eles têm, olha aqui, por exemplo, nesse ângulo aqui, ó, que eu peguei AOB e depois eu peguei AOC, o AO são segmentos comuns entre os dois. Porém, esta região aqui, ó, dessa abertura verdinha, ela faz parte da abertura da região amarela. Isso que significa que eles têm vários pontos em comum entre eles aqui. E isso só acontece no consecutivo, no adjacente não pode. Entendeu? Agora vamos ver a figura 2 aqui. Na figura 2 está mandando representar dois pares de ângulos adjacentes. Aqui, pessoal, vai ter várias respostas. Ângulos adjacentes são ângulos que estão um do ladinho do outro. Então, eu poderia dizer que AOM e MOB é adjacente. Ou eu poderia dizer que COP é adjacente com POD, ou eu poderia dizer que CON e NOB é adjacente. Então, se tiver um do ladinho do outro e tiver uma semi-reta em comum entre eles, eles podem ser considerados de adjacentes. Tudo bem? Então, se tiver um do ladinho do outro e o segmento de reta for comum entre os dois, ó, por exemplo, olha aqui, eu peguei o AOM e o MOB. O OM está entre os dois, ó. Olha aqui, ó, na minha resposta aqui. Mas pode ser qualquer um desses, vocês podem escolher qualquer um. Eu coloquei o MO, que são esse segmento aqui, ó, MO está entre os dois, ó, tá vendo? E também eu peguei aqui, ó, BOC, peguei esse ângulo aqui, ó, BOC, e falei que ele era consecutivo com o COP, com esse aqui. Por quê? Porque esse segmento CO aqui, ó, pertence aos dois, tá? Então, eles são comuns entre os dois, ó, CO e o CO aqui, ó. Então, nos dois ângulos, eles têm esse segmento em comum. Então, eu posso dizer que eles são adjacentes. Já na questão B, ele está falando assim, ó, os ângulos DON. Deixa eu apagar aqui para desenhar o DON. Vou pegar uma corzinha aqui, azul, roxo. Ó, o DON. O DON vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Consegue enxergar? DON. Estou pegando esse ângulo aqui, ó, DON. E o DOC. Agora eu vou marcar o DOC aqui. DOC. Então, eu vou marcar esse ângulo aqui. Observem aqui, ele está falando assim, esses ângulos são adjacentes? São consecutivos? Justifique. Observem que onde eu tenho roxinho aqui, eu também tenho laranja. Ou seja, eles têm uma região de pontos em comum. Qual dos ângulos que eu posso considerar quando eu tenho ângulos com pontos em comum? O adjacente ou consecutivo que eu falei? Quem sabe me dizer? Consecutivos? O consecutivos. Olha aqui na questão 1 que eu falei, ó. Quando eles têm regiões e pontos em comum, ele é considerado consecutivo. Então, nesse caso aqui, ó, que eu tô pegando o DON e o COD, eles têm essa região aqui em comum. Tá vendo que os dois, o roxinho e o laranja, estão pegando essa abertura aqui? Significa que eles têm pontos em comum. Quando eu tenho pontos em comum, eles são chamados de consecutivos, tá? Eles têm o mesmo vértice
e tem pontos em comum. Já os adjacentes não pode ter regiões de pontos em comum, por isso que ele não é adjacente nesse caso, porque aqui eu tenho pontos em comum e no adjacente eu não posso ter pontos em comum. Isso é o que diferencia um do outro, certo? Tudo bem? Entendido a diferença de um e de outro? Tudo bem, pessoal? Sim. Tá. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Pessoal, a apostila de vocês, ela tem uma errata, tá? E é esse exercício 4 de vocês aí no caderno, que tá bem diferente da minha apostila. Então, aqui nós vamos... Nesse exercício aqui tá tudo certo, tá igual de vocês, tá? Agora, no exercício de baixo vai estar muito, muito, muito diferente do meu. Mas eu vou fazer a correção junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá falando assim, ó, represente os ângulos POQ. Então, ó, desenhei lá, ó, POQ. Desenhei lá, ó. Uma abertura qualquer, desenhei o ângulo POQ. Vou até fazer a abertura dele em ângulo colorido para vocês verem que eu desenhei, ó, o ângulo POQ. Desenhei aqui, POQ, beleza? Agora, ele tá mandando desenhar o ângulo COQ. Aqui, ó, COQ. Vou desenhar, ó, COQ. Então, a abertura do COQ é essa daqui. COQ. Tá? Então, fiz a abertura dos dois ângulos que ele pediu no enunciado. Aí, ele tá mandando classificar entre adjacente ou consecutivo. Quem sabe me dizer aqui se é adjacente ou consecutivo? Vamos lá. Quem sabe me responder essa? Professora, essa daí é consecutiva. Por que que é consecutivo, Mariane? Porque ela se encontra nos dois pontos. Ela vai fazer os dois ângulos. Encontro? Não, eles Não, têm o vértice não, em tá comum. errado. Vértice em Dois comum. Eles têm uma região aqui, ó, os dois ângulos têm uma região de pontos em comum, ou seja, a abertura do COQ, ela pertence à abertura do POQ. Ó, o ângulo amarelo e o ângulo verde, ó, tá participando da mesma abertura. Elas têm uma região de pontos em comum. Quando eu tenho uma região de pontos em comum, eles são chamados de ângulos consecutivos. É isso que diferencia o ângulo consecutivo do ângulo adjacente, tá? Quando que ele vai ser adjacente e consecutivo ao mesmo tempo? Quando eles tiverem o vértice mesmo ou um segmento de reta que pertence às duas aberturas. Eu achei muito complicado, não entendi. Reta. Segmento de reta. Nesse caso aqui, ó, Marina. Nesse caso aqui, ele é consecutivo e ele é adjacente. Por quê? Porque o ângulo AOB, tá vendo que é o amarelinho? Uhum. E o BOC, que é o azul, eles são ângulos que estão lado a lado, por isso eles são adjacentes. E eles são também ângulos consecutivos porque eles têm essa reta em comum aqui, ó, a reta OB. A reta OB pertence às duas aberturas. Então, eu posso considerar também consecutivo, tá? Tá, entendi. Nesse caso aqui, ele é consecutivo e adjacente ao mesmo tempo. Agora, Aquele ali, A3, que a gente tava fazendo agora, eles são só só consecutivos consecutivos, por quê? por causa da reta. Porque eles têm pontos em comum aqui na abertura do ângulo, ó. Tá vendo? O ângulo amarelo e o ângulo verde, eles estão na mesma abertura. Estão uns sobrepostos do outro quando eu traço. Eles têm a mesma abertura. Então, aqui eu posso considerar vários pontos em comum entre eles. Quando eu tenho pontos em comum em que a abertura dos dois pertence a essa abertura aqui, ó, eu posso dizer que eles têm pontos em comum, então eles são consecutivos. Isso é o que diferencia o consecutivo do adjacente, tá? Ele tem esse QI a mais, além de ter uma reta em comum, que é, ó, aqui eu tenho, tá vendo? O POQ e OK. O OK, tá vendo aqui? O OK, ele pertence, esse
OQ aqui, ó, ele pertence aos dois segmentos. Então, ele tem também, ó, esse segmento de reta em comum entre eles, tá? O OQ pertence à abertura POQ e também pertence à abertura COQ. Então, eles têm esse segmento em comum também, além dessa região de pontos em comum, certo? Tem o mesmo vértice, tem um segmento de reta em comum e tem pontos em comum também, certo? Uhum. Agora, o 4 de vocês está bem diferente do meu aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar. O de vocês está exatamente assim, 42EXW22, não é? E está pedindo para calcular o valor do X, não é isso? Pessoal? É isso aí. É isso aí, né? Então, vamos lá. Agora eu pergunto para vocês, quanto é que mede meia volta aqui, que é a abertura todinha aqui, ó? 180? Isso, 180 graus. Então, o que nós vamos ter que fazer para descobrir o valor do X aqui? Nós vamos ter que somar todos esses ângulos e todas essas letrinhas e igualar a 180. Porque eu sei que a soma de tudo isso daqui é quanto? É igual a 180 graus. Então, eu vou fazer aqui em cima, que eu tenho espaço, tá? Ó. Então, eu vou pegar lá. Deixa eu pegar um lapisinho aqui. Fazer a anotação em azul. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 42 graus. Vamos lá. Quero que vocês me ajudem aí. 42 graus, mais quanto? 22? Mais E. Mais E? Mais E aqui. Não é Z que tem aí de vocês? É. Mais X. Mais W. Mais W. Mais 22. Isso, mais 22. Tudo isso tem que ser igual a quanto que eu falei? 180. Isso, tudo isso igual a 180 graus. Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês olhem aí no desenho de vocês aí, ó. Observem que o Z e o X, ele tá formando que ângulo aqui, ó? Um ângulo aqui, ó, quadradinho. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Do Z até o X? 90. 90 graus. Então, eu posso pegar aqui o Z mais o X e substituir ele por quantos graus? 90 graus. 90 graus. Então, eu vou pegar lá o 42 graus, mais quanto? Mais 90 graus. Opa, deixa eu apagar que ficou feio. Professora, calma. Por que o X e o Z? Não entendi isso. Aqui, ó, tá vendo o desenho de vocês aqui? Ele não tá formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto aqui embaixo? Eu não enxergo isso. Aqui no desenho de vocês. Olha É um aí, lobo. Aqui, ó, a abertura dele aqui, ó, do Z até o N, aqui, ó, não tá formando um ângulo de 90 graus? Ah, tá. Então, eu posso dizer que o Z mais o X, aqui, ó, o Z mais o X, ele vale 90 graus. Mas você também pode dizer que o X mais o W dá 90 graus. Vai, sim, senhora. Calma aí que a gente vai chegar lá. Então, eu somei lá o Z mais o X, 90 graus. Mais o W mais 22 graus. Tudo isso tem que ser igual a 180. Até aqui todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim. Só substituir o Z mais o X por 90 graus, porque eu sei que ele vale 90 aqui, ó, que formou um ângulo reto, ok? Agora, eu tenho que descobrir o valor do W, porque eu não consigo sozinho aqui descobrir o valor dele. Então, vamos lá, ó, vou somar o 42 mais o 90 mais 22. Isso aqui vai dar quanto? Alguém sabe falar para mim? 90 mais 42 dá 154. E isso, muito bem, ó, 90 mais 42, 132, mais 22, 154, muito bem. Esse 154 aqui, eu vou somar ele com o W, porque o W ficou aqui sozinho, ok? Igual... O valor do W vai ser 16. 26. Não, 26, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Vamos, 26, eu fiz errado. olha aqui agora. Eu fiquei com 154 graus mais W igual a 180. O que eu tenho que fazer para descobrir o valor do W? Como é que Tirar eu continuo? 150, não, tirar 180 de 154. Tirar 154 de 180, né? Não, eu fiz ao contrário.
Não, ó. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Deixa o W no primeiro membro, que eu quero descobrir o valor dele, né? E aí, o 180 está no segundo membro, continua. E aí, o 154 que estava lá no primeiro membro, eu vou trazer ele para o segundo membro com o sinal oposto, né? Que é 154. Aí, eu pego lá, 180 menos 154 vai dar quanto? 26. 26. Então, eu descobri que o W é 26. Vamos colocar aqui, ó. W é igual a 26 graus, beleza? Tudo bem? Entendido até aqui? Só que, pessoal, presta atenção. Não é o valor do W que ele quer que eu descubra. É o valor do X. E aí? Vamos olhar de novo no desenho que alguém me falou aí, que o W mais o X também era 90 graus, não era? Olha aqui no desenho de vocês, ó, do W até o X, não está formando 90 graus também, um outro ângulo reto? Sim. Então, se eu sei que o W vale 26, quanto é que falta para eu chegar no 90? Vai ser o valor do X. Tirar É só eu pegar o 90 graus, né? É só eu pegar o 90 graus e tirar os 26 graus. E vai dar quanto isso aqui? 64. Isso, 64. Então, eu já sei que o valor do X é 64 graus. Descobri, ó, pronto, 64 graus. Bom, já que a gente está descobrindo os valores das letras, quanto é que vai valer o Z? Alguém sabe me dizer? Se o Z mais o X vale 90, que 90. A gente fez aqui, quanto 90. Que vai valer o Z? O Z... 45? Sei lá. Marina, presta atenção, ó. Olha o que a gente fez aqui no começo. O Z mais o X valia quanto? 90. 90? Eu já tenho 64 do X. Quanto que falta para 90? É 26 também? 26. 26, porque olha aqui, não são dois ângulos rosinha, eles têm mesmo valor. Precisa nem fazer conta, ó. Só esse risquinho rosa aqui, ó. Eu fiz 90 menos 64. Mas era meio óbvio, porque os dois são o mesmo tamanho. Sim, exatamente. Nossa, eu achei muito complexo. Mas tá não, não é complexo. Não é complexo. A gente só tem que fazer passo a passo aqui. Tudo bem? Entendido? Sim. Mocinhas, todo mundo tá com dúvida aí ou não? De boa? É. Bom, deixa eu falar para vocês. Esperem a nossa próxima live antes de fazer a semana 5. Por quê? Porque lá tá falando, eu dei exercício de ângulos complementares e suplementares. Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso ainda, tá? Então, esperem a próxima aula para vocês fazerem a atividade da semana 5. Eu não sei se vocês já viram, mas ontem eu já fechei as 3 semanas de vocês e já dei uma nota. Está lá no portal Galileu. Para quem não viu ainda, a média das 3 primeiras semanas estão lá, tá bom? Beleza? A semana 5, então, vocês esperem sexta-feira e depois vocês fazem, depois da aula, tá bom? Para fazer a semana 5. Tá bom, professora. Então, falou. Beijo para vocês, bom almoço. Beijo. Estudem, assistam aqueles links lá do Moodle, que vai ajudar muito vocês, tá bom? Tá bom. Beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.